Olá, minhas meninas. Tudo bem com vocês? Tá. Olá, minhas meninas. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Nick. E hoje vamos fazer um react do canal Fala Sério. Eu já assisti esse canal antes. Vamos ver alguns vídeos que eu não assisti. E eu vou assistir aqui com vocês. Bom, eu decidi fazer vídeo aqui do Narita. Eu vou ficar meio Com calada. artefatos antigos, pinturas famosas e diamantes com desconto. Com artefatos antigos, pinturas famosas e diamantes com desconto. Hoje vamos conferir as coisas mais inusitadas que as pessoas encontraram em brechó. Uma pintura original de Pollock a essa tigela de $1 milhão. Sydney, na Austrália, comprou essa taça de aparência estranha por $4 anônimo de Sydney, na Austrália. Comprou essa taça de aparência estranha por $4. Então ele enviou uma foto para Sotheby's. Perguntar se ela tinha algum valor. Então ele enviou uma foto para Sotheby's. Ele disse que se tratava de uma taça de libação chinesa do século XVII, esculpida em chifre de rinoceronte. Cerimônias importantes chineses bebiam dessas taças em conjunto em cerimônias importantes. Na medicina tradicional chinesa, acredita-se que as taças de rinoceronte têm propriedades mágicas. Agora as taças ainda são moedas para colecionadores na Ásia. E embora não esteja claro como essa foi para a Austrália, ela acabou sendo vendida por cerca de $60 mil no leilão. Em 2007, essa família comprou uma tigela de aparência comum em uma venda de garagem em Nova York, que poderia ser tigela de aparência comum em uma venda de garagem em Nova York, que poderia ser confundida com um pequeno cinzeiro por ano, de pagar apenas $3. Eles a mantiveram na sala de estar por anos, até que ficaram curiosos sobre a sua origem e levaram a tigela Jing para ser avaliada. Lá, um especialista identificou como uma tigela Jing de 1000 anos, originária da dinastia Song do Norte na China. As tigelas Jing são tigelas de porcelana leve, com padrões simples e delicadamente esculpido. O fato é que essa descoberta na venda de garagem preservada é muito Sabe raro. por que E o que a fato é que maioria essa dos descoberta na venda de garagem negócios que a gente encontra e vai ver o valor é da China ou do Japão? É incrível, esse povo faz um monte de coisa bonita. Olá, Petertus. Olá, Zero. Como eu dizia, já pararam pra ver que tudo que a gente encontra, vai ver o valor, é encontrado na China, na Coreia ou no Japão? É incrível. Eu nunca encontro um negócio em outro país e quando vai ver é do Brasil. Incrível. Capaz que no futuro, quando historiadores virem aqui e depois irem no Japão, vão ver que a gente é menos evoluído. Mas em consideração, o nosso país não está tão abarrotado. Quer dizer, São Paulo tá, mas pelo menos não é o país todo. A garagem foi imediatamente avaliada entre $200 e $300 mil. A garagem foi imediatamente avaliada entre $200 e $300 mil. Mais de $2 milhões por essa peça particular. O dinheiro faz as coisas por essa ficarem peça particular. Imagina o choque da família ao receber essa antiguidades favorita. Em 2010, Randy Harrow visitou sua loja de antiguidades favorita em Fresno, na Califórnia, e encontrou uma caixa de ferrotes estilo antigo de fotografia, inventado na década de 1850. Ele gostou de algumas, pagou $2 por eles, antes de voltar para casa e estudar as fotos. Uma delas mostrava um grupo de homens jogando familiar. Era olhar mais atentamente, pistoleiros fora da lei mais familiares do oeste americano. Ele chamou pistoleiros fora da lei mais notórios do oeste americano. Ele chamou sua esposa. Juntos eles descobriram que as outras pessoas na foto eram membros da notória gangue de Billy, os Regulators. Por fim, depois disso, passaram mais um ano autenticando a foto. O prédio em frente identificaram todas as 18 pessoas na imagem e o prédio em frente ao
ao qual posaram no condado de Chaves, no Novo México, quando Randy tornou pública sua descoberta. Estudiosos descobriram que a foto foi tirada em 1878, após um casamento, e que uma foto semelhante foi vendida em leilão por 2,3 milhões de dólares em 2008. Embora ainda não tenha vendido, Randy assegurou sua foto por 5 milhões. Embora ainda não tenha vendido, procurar mais o dinheiro para pagar dívidas, comprar um carro novo, procurar mais cartazes de lojas de atividades pela Califórnia. Então, seja em cartazes de decorado ou fotografias milionárias, a cabeça do Billy the Kid ainda vale uma fortuna. Daqui a pouco, a gente vai ver alguns artefatos históricos ainda mais antigos. Mas antes, uma obra de arte moderna. Goste ou não, a arte moderna tem o poder de transformar rabiscos em Terry Horse, milhões de dólares. Foi exatamente isso que aconteceu com Terry Horse em Costa Mesa, na Califórnia. Terry estava procurando um brechó em Costa Mesa, na Califórnia, um presente engraçado para animar uma amiga. E decidiu que o que ela considerou uma pintura grande e feia ia servir o propósito. Com a obra, negociou o preço para $20. A amiga deu risada com a obra. Terry, infelizmente, não cabia na casa dela. Então ela devolveu para Terry, que guardou em um galpão e mais tarde tentou vender na sua própria Jackson de garagem. Lá uma professora de arte observou que parecia um Jackson Pollock. E Terry perguntou, quem diabos é Jackson Pollock? Ela pesquisou e viu que Pollock era um pintor incrivelmente famoso, cujas pinturas valiam uma fortuna. Então ela tentou autenticar a pintura, Aqui chegando a no contratar YouTube, que eu sei que o pessoal da live não gosta muito de comentar. Aqui do YouTube. Quem conhece algum outro pintor que não seja Van Gogh ou aqueles outros mais famosos? Tipo, pintor de arte abstrata. Quem conhece? Só rico, só rico. E às vezes nem rico. Às vezes nem rico conhece. especialista forense O rico só vê aquela pintura, vê que é caro e compra pra se achar. e comparou a impressão digital no verso da obra com a de outra pintura de Pollock. Embora o mundo da arte ainda se recusasse a aceitar a descoberta, Terry recebeu uma oferta de $9 milhões pela obra, a qual ela recusou, que acreditava que valia $50 milhões. Infelizmente, tá de brincadeira comigo, $50 milhões. Infelizmente, Terry nunca encontrou um comprador disposto a pagar o preço pedido. Ela não faleceu em 2019 absolutamente rica a pintura. Sim, ela não vendeu obra de arte que ia deixá-la absurdamente rica e deixou $9 milhões escaparem por entre os dedos no fundo de um filme. Mais tarde, veremos outra olhada em uma loja de usados que ficou no fundo de um filme. Uma peça genuína da história da Roma Antiga. Uma loja de usados encontrou uma peça genuína da história da Roma Antiga. Do brechó é meio trouxa. Eles veem que alguém comprou um coisa lá que deu muito dinheiro e quando chega um negócio diferente, em vez de eles verem o preço nesse negócio de antiguidade, não, eles colocam para vender por um preço bem baixinho. Isso é a maior bobeira. 18, Eles uma poderiam negociante estar de antiguidades bilionários. chamada Laura Young. 18, uma negociante de antiguidades chamada Laura Young. Uma loja de usados em Austin, no Texas. Por $34,99, uma loja de usados em Austin, no Texas. À primeira vista, parecia uma daquelas imitações de porcelana de gosto duvidoso que você encontra em feiras de antiguidades. Mas o macio pesava 23,5 kg e parecia ser feito de mármore maciço. Então Laura comprou e o apelidou de Dennis, em homenagem a um personagem de sua série favorita. Em seguida, ela levou Dennis direto para a Roma Antiga, que o autenticou como um artefato da era Júlio-Claudiana da Roma Antiga, e o datou de 27 a.C. Eles não a têm cara de 68. Dennis. Ele tem cara de Tomás. Thomas. Eu não posso fazer essa piada. Tá, eu vou fazer essa piada só pro pessoal da live. Essa estátua tem cara de Tomás no cu. Depois eu Depois de Cristo. O busto provavelmente retrata Nero Cláudio Druso Germânico. O general provavelmente retrata Nero Cláudio Druso Germânico, que é mais general e político que liderou campanhas militares na Alemanha. Luís I da Baviera, no século XIX, pertenceu posteriormente ao rei Luís I da Baviera, no século XIX, que é na Alemanha na década de 1840, de uma vila romana construída na Alemanha na década de 1840. Ela desapareceu após a Segunda Guerra Mundial, roubada por um soldado americano que a levou para os Estados Unidos depois da guerra.
guerra. Não se sabe exatamente o que aconteceu em seguida. Sabemos que 70 anos após o fim da guerra, Augusto foi doado a Woodward, aguardando para ser redescoberto por Lore. Tecnicamente, Dennis era classificado como um artefato havia um porém. Tecnicamente, Dennis era classificado como um artefato roubado. Aquele ditado de achado não é roubado com ele nem vender. Mas aquele ditado de achado não é roubado. Decidiu com assessores jurídicos e representantes de museus para decidir o destino do artefato. E ele ficou na sala de estar dela por 3 anos, enquanto... Aí fica ruim. Não foi ela que roubou e ela que não consegue o dinheiro. Preparativos Aí é eram ruim. feitos, até que foi devolvido. Se fosse eu que não conseguiria nem ficar com o troço, nem em vender, eu tacaria esse troço no chão. Ah, não dá pra eu vender. Ano em 2023, uma pena pra Laura, mas felizmente ela Ah, conseguiu adquirir uma consegui réplica não. do Dennis, uma pena pra Laura, mas felizmente ela conseguiu adquirir uma réplica do Dennis em tamanho reduzido, impressa em 3D, para preservar seu próprio pedaço da história em Bom, parece que alguém estragou o nariz do Dennis e aí formou um ali rapidão. casa. Stuart Little Parece é um muito filme que deixaram comovente cair sobre um casal estragaram que o acha nariz melhor do adotar um rato de um orfanato E aí, de uma fecharam criança. o Um rato. casal que acha melhor adotar um rato de um orfanato de uma criança. Em 1909, também conta com uma das descobertas loucas de loja de antiguidades em Pasadena. Em 1909, o filme comprou uma pintura em uma loja de antiguidades em Pasadena, de uma verdadeira miaria, qual ele usou decorar a casa dos outros. Saltando 2009, historiador de arte Bob Perenne, que estava sendo algo incrível. Em 1900, uma obra pioneira do artista Bob Perenne, que é desaparecido a uma exposição em Isso é arte. 1928. A misteriosa obra de arte se Isso é arte. O historiador de arte húngaro Gergely Bard estava vendo o filme com sua filha quando percebeu algo incrível. A pintura ao fundo era uma obra-prima perdida do artista húngaro Robert Isso é arte. desaparecido após uma exposição em 1928. Me desculpa, mas na minha opinião, a arte Bart ficou abstrata. surpreso. Reapareceu o fundo de chamado É. 72. Bart ficou surpreso. Eu não julgo que faz, eu só não acho que tem arte, já Guardado a que pintura havia passado diversos finais. eu poderia muito bem jogar os Até durante as atividades Fala, no final da década de 1920, até comprado numa loja de atividades no final da década de 90. A obra cenográfica vendeu funcionária levou para $35,000. Lá, a obra de foi promovida por $206.700, demonstrando que elas tinham filmes, às vezes, representam novidades. Nos anos 80, a crítica de moda da terra bem flagrante. A Débora Godard, a mulher que visitou uma oficina de atividade na Inglaterra, gastou $11 numa caixa de boteias, mas a caixa de pedras falsas. Comprou principalmente um conjunto de camisas e sede. A caixa embacada, o Nelson usou ocasionalmente por 30 no dia 2007. Enquanto ele embacada, o Nelson rigou de seu Esse quadro eu não venderia, não. Esse quadro é bonito, eu ficaria com ele. Demolhada e quase desmaiou. Obrigada, esperançosa, ela levou o anel variante demolhada e quase desmaiou. Não confirmou que ela tinha verdadeira avaliação. Tão grande que ficaram a joia avaliar muito bem. E ela teria que ir solta de ser uma avaliação. Eles identificaram a joia como diamante em forma de almofada de 26 lares do século XIX, avaliado em pelo menos $382,000. Só de bilheteria era autêntica. E quando foi a leilão na Sotheby's, ninguém sabe de chamado diamante de fibras foi parar essa feira. Mas até agora, Débora gastou ninguém sabe de chamado diamante de fibras foi parar essa feira. Mas até agora, Débora gastou sua férias. Ela também criou uma férias em Barbados, sua show de feira de Las Vegas e casar de velho. Ela também criou uma claramente vintage, vasculha feira de antiguidades e existe mais Aí vai, contra bijuterista. a gente já vai ver mais joias. Incrível quanto sorte no mundo tem. valeu muito pra Jennifer Thompson, valiosos na realmente valeu a pena. E valeu muito pra Jennifer Thompson de Charlotte na Carolina do Norte. Em 2013, passeava pela loja do local, ela montou um jogo atrás do balcão com o nome de uma reportagem do Chinese chamado Stadium Events. E ela conheceu o nome de uma reportagem que tinha visto sobre um jogo raro que foi vendido milhares de dólares. O jogo foi lançado em 1987 pela empresa japonesa Bandai. Eles recolheram e depois Nintendo com os direitos da América do Norte. E o renome para o World Class foram vendidos nos Estados Unidos. Que apenas 200 cópias com rosa pagadas Events foram vendidos nos Estados Unidos. Cartucho lacrado de fábrica dos States a pagar por saltíssimo. Mais de $40,000. Cartucho lacrado de fábrica dos States Events foi comprado por mais de $40,000 em leilão. Mais de 100 lances disputaram a chance de literalmente ganhar esse jogo. Jennifer atravessou a rua correndo para usar o Wi-Fi McDonald's e rapidamente confirmou o que ela achava. Então ela correu de volta à loja Goodwill. Que ótima forma de passar de fase. Muita gente gostaria de estar nas roupas das celebridades. Que ótima forma de passar de fase. Muita gente gostaria de estar nas roupas das celebridades. Mas em 2023, um usuário do Reddit fez isso ao pé da letra depois de comprar um boletom de grife que Mais de luxo esquecidos, claramente na esperança de ter essa sorte de novo. A gente
gente já vai ver mais joias. Mas antes, vamos dar uma passadinha no mundo dos jogos. Prestar atenção às notícias sobre antiguidades valiosas pode realmente valer a pena. Valeu muito para Jennifer Thompson de Charlotte, na Carolina do Norte. Pertencia a uma celebridade de primeira linha. O usuário Pink Shorts Force visitou um brechó no West Village de Nova York. O usuário Pink Shorts Force visitou um brechó no West Village de Nova York e descobriu um paletó feito pelo alfaiate Richard James especial. Quando ele abriu milhares de dólares, surpresa já foi uma descoberta bem especial. Mas quando ele abriu o paletó, ficou surpresa descobrir a etiqueta do nome Elton John, um pedaço de papel no bolso, as medidas específicas do cantor. Elton John não é um nome super comum. O Rocketman é amigo pessoal de Richard Sid, usando frequentemente seus ternos em eventos e shows. Ainda não está convencido de caridade para AIDS. Ele tem parceria com a loja da House Works, uma instituição de caridade para AIDS, e tem parceria com a Fundação Elton John. Essa fundação já doou milhares de dólares para a House Works. Foram vendidos mais de 2 mil dólares para colecionadores. E roupas usadas por Elton John dele, eu acho que mais de 2 mil dólares para colecionadores. Olha, como fã da música dele, eu acho que eu ia ficar muito tentado a guardar pra mim, só pra poder estirar por aí. Paletó usado pelo próprio Rocketman. Então se prepare para ficar com inveja, porque em março de 2006, um usuário do Reddit seu site grande loja de aparelhos DVD encontrou um PlayStation 5 jogado de maneira descuidada em uma pilha de aparelhos DVD de preço de apenas $9. Sua descoberta, o console pode ser vendido por centenas de dólares em segunda mão. Quando o cara definiu sua descoberta, pessoas nos comentários pularam o preço de velhos DVD. Funcionário mais antigo, uma pequena rachadura dos aparelhos velhos de DVD. Independentemente disso, além de uma pequena rachadura, Ou da carregadora. Pra quem não sabe, carregador é o nome da a máquina velha da sessão do lendário do Reddit. Desde 1979, a grama entre os estimados pessoas relíquias de família, achados em brechós mais loucos estimáveis ou totalmente inúteis. Uma mulher das descobertas mais loucas do programa aconteceu em 2005. Uma mulher de Ayrshire, na Escócia, apareceu com um vaso que havia comprado por $1 em uma feira de garagem britânica. As pessoas vendiam todo tipo de coisa. Ela usou o vaso para planta. Quando a planta morreu, ela deixou o sótão e estava pronta para jogá-lo fora. Mas quando a equipe do Elite Show chegou à cidade, ela pensou em trazer o vaso para descobrir a sua origem. Os especialistas ficaram chocados e explicaram que essa delicada peça de 1909 era um original de René Lacquin, raro chamado cera perdida. Eu sei que você está pensando, René Lacquin, cera perdida, que é isso? René Lacquin, um joalheiro e designer de vidro francês, conhecido mundialmente por seus designs meticulosamente intrincados. Seu processo de cera perdida envolvia um modelo de cera sendo encapsulado em gesso permitido e valorizada por colecionadores. O avaliador disse que esperava essa obra-prima altamente valorizada por colecionadores. O avaliador disse que esperava 25 anos para ver uma peça como essa. E dar uma olhadinha vendida por mais de $40 mil. Coisas que valem dinheiro. Eu já volto e dar uma olhadinha nos vasos que eu tenho em casa. Ainda melhor coisas que valem dinheiro. Eu vendia. Ainda melhor nada ao ver que ela vinha compradora comprou uma bolsa antiga brechó. Foi emocionada ao ver que ela vinha com um bônus sobre $259 em dinheiro. $2 canadenses sobre a sua descoberta. Em 1946, essas notas de $2 canadenses foram descontinuadas em 1996 e que elas com Quando o cara publicou sua descoberta, as pessoas nos comentários especularam que o preço tinha sido definido por um funcionário mais antigo. Deve ter presumido que o console fosse um aparelho. Aí o problema é do funcionário, né? Uma pequena rachadura perto de onde você coloca Deu mole a o vaca. console funcionava. número de séries mais raros podem ser vendidas a colecionadores por $40 mil. Número de séries mais raros podem ser vendidas a colecionadores por $40 mil cada. Isso poderia tornar o seu achado muito mais valioso. Mas ela não é a única pessoa que teve a sorte de encontrar um máximo de dinheiro no brechó. Um blazer masculino de lã de camelo na loja TikTok chamada Dado Wild. Um blazer masculino de lã de camelo na loja local. Parecia pesado demais. Então o bolso encontrou um máximo de dinheiro, totalizando cerca de $300. Então quando experimentou o blazer, o bolso De garagem britânica. o direito revelou outro esconderijo secreto de notas, elevando o total para incríveis $660. Ai, se Outro você- esconderijo secreto de Ai, notas, então. elevando o total para incríveis $617. Só o blazer valia $645. Esse vaso valia Total da sua bem. compra brechó para Mas como eu disse, $762. dinheiro Pensa não numa pessoa sortuda. Depois a gente Explicaram que essa delicada peça Aí. de 1929 Aí, era o original Dora. de René Lalique, um processo raro Bem-vindo à chamado minha cera live. perdida. Eu sei o que você está pensando. René Lacquin, cera perdida. gente volta a falar de pessoas que encontraram dinheiro. Mas antes vamos dar uma olhada em alguém que foi um brechó e falar de pessoas que encontraram dinheiro. Mas antes vamos dar uma olhada em alguém que foi um brechó e Esse saiu do spot John é Rich bonito. e Andy Warhol. Esse spot é caridade bonito. aposentado chamado Eu John também. Rich estava passeando Você- em uma loja de caridade em Oxford, em Londres, quando encontrou uma bolsa chamativa. Essa obra-prima altamente valorizada por colecionadores. O avaliador disse que esperava 25 anos para ver uma peça como essa, e ela acabou sendo vendida Obrigada por mais por de te $40 live. mil.
Ela era marrom coberta com imagens de Elvis, no estilo pop art de Andy Warhol. Richard achou ela era marrom coberta com imagens de Elvis, no Esse estilo vaso pop art aqui de em Andy Warhol. casa, eu Richard não achou o preço venderia de não. negociar com o vendedor para $27. Esse vaso aí é bonito. Ela não cedeu. Negociar com o vendedor Não, para venderia. $7. Mas ela não cedeu. Mas essa bolsinha aí, A venderia. melhor decisão que ele poderia tomar. Depois de alguns meses, ele percebeu que a bolsa parecia muito bem esses designers inspirados em Warhol, criados pelo famoso designer de chapéus e bolsas. Que era autêntico, decidiu levar a bolsa a uma loja daquele modelo e afirmaram que era autêntico e tinha apenas 10 exemplares daquele modelo da linha. E A gente só não vendeu até hoje porque E até por foi a aqui família onde real a gente britânica. E mora, assim que o Richard tornou pública sua oferta, olhou ofertas lá na China de $250 libras, valente a Não vale $1 nem milhão. a Então não fechou o negócio e diz a lenda que pensar que ele pediu um desconto de $7 por esse produto. Diz a lenda que quando os estúdios MGM estavam produzindo o clássico de 1939, o Magic Joss, eles se deparam com uma coincidência bem sorte de comprar um maço de dinheiro em um brechó. Em janeiro de 2025, uma usuária do TikTok chamada Colin Wild comprou um blazer masculino de lã de camelo em uma loja local que parecia pesado demais. Ela apalpou o bolso esquerdo e encontrou um maço de dinheiro, totalizando cerca de $300. Então, quando experimentou aí é bom. o bolso, Ganha o dinheiro do paletó e ainda vende o dinheiro. direito revelou outro O dinheiro secreto encontrado, de notas, claro. elevando o total para incríveis $617. Só o blazer valia 145, levando Ah. o total da sua compra no brechó para $762. Pensa numa pessoa Ah, sortuda. vale a pena, vale a pena, vale a pena. Pelo que eu vejo, o dólar lá nos Estados Unidos bem melhor do que qualquer é reviravolta na muito trama de um filme de Hollywood. valorizado, eu O acho. pessoal do figurino Muito bem melhor do que qualquer valorizado. reviravolta na Mas trama de filme de esse Hollywood. O pessoal do 600 figurino tanto aí fez uma carteira ainda inteira de vale diretor muito a George pena. Flame em segunda mão para o personagem Professor Marvel. Então, quando o diretor Victor Flame Dá uma olhada em alguém que foi a um brechó e saiu com Elvis e Andy Warhol. Em 2012, um chefe aposentado chamado John Richards estava passeando em uma loja de caridade em Oxford, Londres. Ele só comprou porque achou que custava caro. Vamos falar sério. Ele só comprou porque queria ver se era antigo e porque tinha a cara deles. Porque eu duvido muito que ele tenha comprado porque achou isso aí bonito. e o ator Frank Morgan examinaram os casacos e escolheram um. Encontraram uma etiqueta interna. O ator Frank Morgan examinaram os casacos e escolheram um. Encontraram uma etiqueta interna com o nome e Frank do casaco ao alfaiate original do Macho de Oz. Então eles enviaram fotos do casaco ao alfaiate original, que confirmou que ele realmente havia sido feito para Baum. Eles também entraram em contato com o lendário Hollywood e imediatamente identificou como o casaco do Macho. Então se tornou lendário em Hollywood. Algumas pessoas são céticas de que isso realmente tinha acontecido, devido à falta de registros físicos para prová-la, ou documentação que prova que o casaco era de Baum. Ainda assim, Victor Flame insistiu que a história era verdadeira. Eu acho que realmente parece ter acontecido. É meio que como se o autor estivesse abençoando a adaptação cinematográfica lá do além. Mas voltando ao mundo da arte, em uma loja de usados, um homem da Carolina do Sul chamado Leroy. Leroy era o mesmo em uma loja de usados, principalmente por ter gostado da moldura. Leroy era o mesmo comerciante de antiguidade. Eu ia fazer uma piada pra $50 Raquel, que a pintura a óleo dentro dela poderia ser mais do que justo. Ele também imaginou que a pintura a óleo dentro dela poderia valer mais uns $100 se vendesse na internet. Sua nora achou que poderia valer mais, então levou o programa em Pix Roadshow. Era de $650, então valia uma estampa de arte flamenga pela pintura. Na verdade, era de $1.650, e uma estampa de arte flamenga e a Pararam com a coincidência Ah, uma curiosidade bizarra sobre esse filme do Mágico de Oz é que um ator se matou no meio Após a avaliação das absurda, Leroy colocou a gravações. pintura de 362 anos em leilão. E Após a avaliação absurda, no- Leroy colocou a numa pintura de versão do 362 filme anos em leilão. saiu E ela acabou sendo no vendida por fundo. $30 para um pintor internacional. $30. Na década de Porque 90, essa o cara de coisa buraco na aí- parede. Uma pintura em brechó por $30. Sabe Então, alguma coisa se sobre um você buraco na parede vê de o arte filme famosa chamada antigo Masterpiece? da Ele notou Mágico algo de familiar. Oz, Tabuleiro se também você obra de arte prestar famosa muita chamada atenção no Masterpiece. filme, Ele você notou vai algo ver familiar. que Rapidamente ele lembrou de é parede algo uma galeria pesado. de arte em Nova York que confirmou que o revestimento de parede Depois uma eu obra vou durante o censurar século de naturezas mortas. Martin a Johnson frase do Jones Walt trabalhou durante todo o Disney século XIX. do Seu trabalho, incrivelmente E valioso, ele foi no vendido chat por incríveis dinheiro de $2 milhões no leilão, deixando o comprador econômico com dinheiro suficiente para tapar o buraco na parede e favorar uma casa inteira. Muita gente sonha autografado com sua celebridade favorita, mas vezes de procurá-las pessoalmente, talvez seja mais fácil Ah, outra simplesmente ao ser curiosidade bizarra um sobre o 2018. Mágico de Oz Celular é do que Reddit chamada aquela Tchau, desculpa, você gastou fantasia $1,99 em celular de iluminado de Stephen King. Salve, desculpa que do robô, ele usava uma tinta que era tóxica.
E se não me engano, o cara desenvolveu câncer. E a roupa do leão é feita com pena de leão mesmo. E fazia um calor infernal. Se eu não me engano, o cara passou mal em uma das gravações. Continha assinatura e fotografia do Rei do Terror, com uma mensagem pessoal que ele escreveu para um fã chamado Jerry. Assinatura e fotografia do Rei do Terror, com uma mensagem pessoal que ele escreveu para um fã chamado Jerry. O item é um excelente exemplo de item de colecionador. Em lugar de Jerry chorando para mil lembranças $6.000, dependendo da edição. Em lugar de caixa do Jerry chorando para sua lembrança perdida. Da primeira sobre uma breve história de tempo, um espectador de uma autógrafa, um exemplar da primeira sobre uma breve história de tempo, talvez falta autógrafo autor, observaram que as inacreditável, talvez nem tanto, a partir da década observaram que as limitações físicas de rock, sem assinatura, escrever a partir da década de 70. Outra data de 1996, a assinatura sugere que a caligrafia deve pertencer a outra pessoa. Além disso, embora Rock conseguiu sumar a marcação dos exemplares autografados com impressão digital, ninguém conseguiu confirmar a autenticidade dessa impressão. Seria muito fácil falsificar. Em 2018, tem um exemplar da primeira edição de uma breve história de $1.000. Ou seja, Essa arte é bonita. para $92.000. Ou seja, um fraudador teria muitos motivos para fazer uma falsificação. Em 2014, essa cópia foi autêntica, está citada em em 2014, outro usuário do Reddit do livro autografado que parecia um velho Martin. Ernest gastou $2 de garagem autografada de um velho Martin. O cara que uma dessas vendas de garagem do Edith Só até que é bem legível para o cara interessado dizer. Suzane do Edith Só em Miami, a mensagem não era endereçada a Suzane Essa arte ainda é uma fome. enquanto o Rênio era Aquele triangulado parece ter uma cara boa. Em 1931, essa opção significa que estava lá. Então é possível que eles se encontrassem autografadas, ficção, Minha família que a não assinatura é sabe quase ficar autêntica. As cópias autografadas dos livros de Hamilton, Ah. frequentemente anunciadas em $2, $27.000, que é um ótimo retorno por investimento de $2, passando para uma celebridade moderna de primeira linha, ninguém domina a indústria pop em 2024, para todos os fifis por aí que trabalham com pagar de brechó em 2024. Obrigada por ter tido, Colega de trabalho perdi. pagar de brechó, logo ficar de olho dentro Desculpa pelo barulho de fundo, eu vou só falar gritando. $1,99, inacreditavelmente está autografado pela própria Araras em essa versão específica do álbum de estreia, tem letras literárias em gravações posteriores. São vendidas normalmente de memória mais musical incrivelmente rara, e as cópias são vendidas normalmente por mais de $1.000. Essa arte é bonita pra deixou o colégio ficar com Desculpa palavrão, mas essa arte é bonita pra um caralho. Eu ficaria com ela pra guardar na sala. Pintura bonita da porra. Depois eu corto os palavrão lá pro YouTube. Porque senão eu não... brechó da etiqueta com escrito paletó azul marinho por alfaiataria localizada em que etiqueta com inscrição realmente não diz nada. Alfaiataria localizada em que era a loja de roupas do bisavô, provavelmente não diz nada pra você. Mas acontece que a Beiris era a loja de roupas do bisavô dele, que o brechó da fechado mais de 30 anos, ficava pouco menos. O que é mais incrível é que o brechó da Google Tá, ela comprou sem imaginar que era caro. Porque até eu, se eu visse um pôster desse, eu não me imaginaria que estaria caro. Mas aquele do Expo provavelmente comprou sabendo que podia ser caro, porque ninguém tem um gosto tão ruim. Quer dizer, tirando aquele univaso, tudo decorado bonito, aqueles negócios do Tandadan, porque aqueles eram bonitos, dá pra imaginar. Dá pra imaginar que é caro. Essa aí é inocente, ela comprou sem saber. Oi, Tandinho. $35.000, o Ômega deu dinheiro suficiente para ajudar a pagar seu casamento. Golfe que ele tinha relógio o Ômega semestre de $4.000 e o carrinho de golfe que ele tinha ido procurar no brechó. Provavelmente foi a melhor coisa que aconteceu pra esse cara. Ter comprado o carrinho de golfe provavelmente foi a melhor coisa que aconteceu pra esse cara. Casamento sempre fazia um mais, mas os preços dispararam. Amigos se dessem uma olhada no brechó local, e ela acabou saiu em busca de um disparato. Amigos se dessem uma olhada no brechó local, e ela acabou dando sorte. Eles tinham acabado de receber Ah, esse dava pra imaginar que era caro. Esse aí nem é inocente, não. Escrever a partir da década de 70. Então a data de 1996
Ela encontrou um vestido lindo por 25 libras, ou 33 dólares. E quando foi experimentar, encontrou 25 libras, não 33 dólares. Quando foi experimentar, encontrou o etiqueta de preço original dentro. Ela disse que o valia 2.100 dólares. Usou os milhares que economizou em bolo de casamento. Tinha o vestido. Com sorte, usou os milhares que economizou em Eu bolo de ainda casamento. venderia, Às pode. vezes, a brechó não se trata só de mesmo itens valiosos, mas sim encontrar atividades que realmente tocam, ou até mesmo se parecem com você. Esse comprador encontrou uma pintura dele seu clone, até mesmo o suéter vermelho usou. Encomendou retratos dele, com certeza iria comprar. Outro frequentador iria facilmente dizer que encomendou retratos, os amigos nem perceberam. Outro frequentador de brechó encontrou a camisa de semelhante, barba e óculos. Parecia seu irmão gêmeo, cabelo castanho de estilo semelhante, barba e óculos. E abaixo da imagem está escrito hipster. Não podia ver descrição melhor. Umas joias ostentosas que até parecem falsas. Encontrou esse grande anel de ouro. Ele realmente escreveu bêbado, né? Encontrou no brechó em Olha, esse é pior que a minha. anunciado por 20 dólares. Pegou para dar uma olhada melhor. Minha letra não é das mais bonitas não, mas isso aí tava realmente bêbado. Inacreditavelmente gravação misteriosa. Então ela decidiu levar para casa e testar. Inacreditavelmente essa bijuteria diamante, uma pérola gigante em forma de que era feita de ouro, 18 quilates, diamantes e uma pérola gigante em forma de bíblia, cultivada dentro da concha de um molusco. Pesquisas adicionais mostraram que provavelmente era de meados do século XX. E anéis vintage semelhantes podem ser contados na internet por mais de 4 mil dólares. Então parece que ela deu muita sorte nessa, entrando no brechó com uma nota de 20 dólares amassada e saindo com uma pequena fortuna. Há muito tempo, aqui nessa galáxia em que todos vivemos, um dos espectadores do canal viu um pôster do Star Wars em uma feira, custando apenas 3 dólares. Vi a imagem desse pôster várias vezes, como tem uma Isso aí ele já não só imaginou que já vi a era imagem caro. desse pôster várias vezes, como tem uma camiseta com essa estampa, mas o comprador de brechó não fazia ideia de que aquilo não era só uma reprodução, que ele havia comprado o pôster verdadeiramente original, do primeiro lançamento do filme nos cinemas em 1977. Esse item único costuma ser vendido por mais de 2 mil dólares para colecionadores de Star Wars, e pode chegar a muito mais que isso em leilões, então de alguns poucos dólares até milhares. Esse foi um pequeno passo para o comprador e um salto gigantesco para o carteiro. O canal 360 Degree Animation falou sobre as descobertas de Star Wars em um comentário no YouTube, mas em concorrência de outro espectador, cuja descoberta Podia brechó tá foi rindo. mais impressionante. Anos atrás, The Kaiser Will trabalhava em brechó. Alguém doou uma suposta bolsa velha e feia da mãe falecida. Era tão pesada que ele tinha dificuldade de carregar, mas a bolsa estava completamente vazia. Então ele investigou melhor, e embaixo da costura do fundo da bolsa encontrou ouro. Sim, literalmente. O compartimento secreto tinha 9 barras e 12 moedas de ouro. Eles não sabiam disso. Dakota do Sul. Isso provavelmente não diz nada pra você, mas acontece que a Greenies era a loja de roupas do bisavô dele, a qual havia fechado mais de 30 anos antes. E o que é mais incrível é que o brechó da Greenies, onde ele encontrou o paletó, ficava... Esse apenas havia escondido, ou ficaram na bolsa durante todo o tempo que ela possuiu. Esse apenas havia escondido, ou ficaram na bolsa durante todo o tempo que ela possuiu. De qualquer forma, essas barras de ouro são vendidas por cerca de 182 dólares cada, e as moedas de ouro podem ser vendidas por 1.000 dólares cada, dependendo da idade ou raridade. Portanto, uma coisa é certa, essa bolsa foi uma herança e tanto deixada pela uma pessoa. Nesses dois casos, as pessoas encontraram um grande prêmio em dinheiro, mas outra pessoa nos comentários do YouTube deixou um comentário sobre uma descoberta em um brechó que mudou o rumo de sua vida. Um usuário chamado Offtime 1991 explicou que em 2011 era um jovem de 19 anos sem dinheiro vivendo em Nova York quando visitou um brechó com um amigo. Relógio Comprou um par de botas de antigo couro costuma pretas por ser menos caro, de 20 viu? dólares, mas o que Já encontrou dava dentro pra acabou sendo imaginar. um verdadeiro prêmio. Ele tirou uma caixa de joias de uma das botas, que continha uma corrente de ouro de verdade. Ele levou a corrente ao distrito de diamantes em Midtown Manhattan para avaliá-la. Um joalheiro com Mas relógio bonito. $400 em dinheiro. Relógio Comparado com bonito. algumas É muito descobertas mais de bonito 6 do que dígitos os que vimos relógios que hoje, pode não parecer vejo muita hoje em coisa, dia. mas ele usou dinheiro para se mudar para Boston e assumir um novo emprego, e desde 2021 está em Massachusetts, mostrando como uma descoberta aleatória em um brechó, e desde 2021 está em Massachusetts, mostrando como uma descoberta aleatória em um brechó pode mudar completamente sua vida. De fantasia do Elmo por 13 dólares, as jaquetas do Naruto, dá para encontrar peças incríveis em brechós, mas às vezes, uma verdade, levou a corrente ao distrito de diamantes em que continha uma corrente de ouro de verdade. Levou a corrente ao distrito de diamantes em Midtown Manhattan para avaliá-la. O joalheiro a comprou por $1.400 em dinheiro, comparado com algumas descobertas de 6 dígitos. Recebeu uma doação de vestidos de noiva de uma boutique local. Pena que eu. Mas o problema não vai ser muito meu. Quem vai pagar o meu futuro marido, então. Se tá caro ou não, quem se fode não é Os eu. que vimos hoje pode não parecer muita coisa, mas ele usou
dinheiro para se mudar para Boston e subimos hoje Ah, pode esse parecer muita vestido é coisa, bonito. mas ele usou dinheiro Eu para se mudar para valorizo Boston esses e assumir um novo vestidos emprego. E desde mais 2021 simples. está em Massachusetts, mostrando como Eu uma teria descoberta um vestido aleatória em um princesa, brechó mas pode esse mudar simples completamente sua vida. aí De fantasias do é Elmo bem por bonito. $13. A jaqueta do Naruto dá para encontrar peças incríveis em brechós, mas às vezes uma peça de roupa pode ser bem mais valiosa do que parece. Jaquetas de couro são legais desde que existem, mas sabe que as deixa ainda mais legais? Encontrar um rolo de dinheiro escondido em bolso secreto. Em 2024, um usuário no Reddit comprou uma jaqueta bomber de couro vintage por $4, um forro de pele de coelho de verdade e pele de gambá no capuz. O antigo dono era claramente muito extravagante, e quando o autor da publicação experimentou a jaqueta, É. descobriu um bolso secreto atrás do forro que estava cheio de dinheiro. Ao todo, ele encontrou $400 que levou para casa com a jaqueta. Olha, é muito necessário esse povo encontrou que $400 parece que levou para casa com a jaqueta. Pela com... sua descoberta, Não é? deixou o manter aquecido e ainda encheu seus bolsos. Mas agora a gente volta das roupas para os acessórios, para A conferir o caso de um gente usuário do costuma Reddit dizer chamado Lester Turtle, que doppelganger, encontrou né? uma caixa de joias que se revelou um verdadeiro baú de tesouro. Ele comprou a caixa por $13,99 em 2023. Enquanto vasculhava, ele encontrou esses brincos deslumbrantes no fundo. Seria vidro barato, peças plásticas? Improvável. Quando ele publicou a descoberta no Reddit, as pessoas acreditaram que os brincos pareciam ser feitos de ouro e opalas, pedras preciosas que podem ser ainda mais raras que diamantes. Alguns até identificaram as pedras como palas de fogo da Etiópia, que teriam sido importadas para a França no final do século XIX e início do século XX. Nos últimos anos, opalas etíopes foram vendidas em leilão por milhares de dólares, dependendo da pureza da pedra. Portanto, se as pessoas estiverem certas, esse cara pode estar prestes a faturar. Em 2025, outro usuário do Reddit encontrou mais uma caixa de joias com um tesouro escondido. Ele encontrou 2 anéis com a inscrição 14K. E quando publicou as fotos no Reddit, as pessoas explicaram que as marcas significavam que eram feitas de ouro 14 quilates. Uma pessoa autorizou que Esse provavelmente eram anel alianças de é casamento, bonito. e que se fossem de ouro 14 poderiam valer algumas Eu centenas de ficaria dólares com cada. ele, Mas o quer autor da dizer, publicação eu também venderia postou uma tudo muito foto desse deslumbrante extravagante. pingente de diamante, que embora não É tenha marcação lindo, de mas plástico, pra se for fazer o quê? verdadeiro também pode valer milhares de dólares. Tá, já chega desse vídeo que eu preciso para um brechó agora mesmo. Qual o item mais inusitado que você já encontrou em brechó? Me conta aí nos comentários e eu te vejo na próxima. Obrigado por assistir. Pôster verdadeiramente original do primeiro lançamento do filme nos cinemas em 1977. Esse item único costuma ser vendido por mais de $1.000 Olá, por eu colecionadores de não Star sei Wars. dizer o Pode seu nome chegar porque muito está mais em que esse japonês ou negócio, coreano. então de alguns poucos dólares até milhares. Esse foi um pequeno passo Ou para o chinês. comprador e um salto gigantesco para sua carteira. O canal 360 Degree Animation falou Mas sobre olá, a sua descoberta de Star Wars e em um obrigado por comentário no curtir a YouTube. transmissão. E tem concorrência de outro espectador, cuja descoberta em um brechó foi mais impressionante. Anos atrás, The Kaiser Will trabalhava em um brechó e alguém doou uma suposta bolsa velha e feia da mãe falecida. Era tão pesada que ele tinha dificuldade de carregar, mas a bolsa estava completamente vazia. Então ele investigou melhor e embaixo da costura do fundo da bolsa encontrou ouro. Sim, literalmente. O compartimento secreto tinha Meu 9 Deus. barras e 12 moedas de ouro. Viu? É sempre nas coisas mais feias e horrorosas que você encontra um pote de ouro. Um pote de riqueza. Quem iria imaginar que uma bolsa horrorosa ia ter ouro? Ninguém. Se a mãe as havia escondido ou se ficaram na bolsa durante todo o tempo que ela possuiu. Mas a pessoa que vendeu essa bolsa também era burra, não abriu a bolsa não? E as moedas de ouro podem ser vendidas por $1.000 cada, dependendo da idade ou raridade. Portanto, uma coisa é certa, essa bolsa foi uma herança tanto deixada pela mãe da pessoa. Nesses dois casos, as pessoas encontraram um grande prêmio em dinheiro, mas outra pessoa nos comentários do YouTube deixou um comentário sobre uma descoberta em brechó que mudou o rumo de sua vida. Um usuário chamado Coffee Time 1991 explicou que em 2011 era um jovem de 19 anos sem dinheiro vivendo em Nova York e visitou um brechó com um amigo. Ele comprou um par de botas de couro pretas por menos de 20 Oh, essa bota é bonita. dentro, acabou Eu sendo compraria verdadeiro sem prêmio. ver que é a cara. Caixa de joias de uma Eu das adoro botas bota. continha uma Eu corrente de ouro de compraria verdade. só por comprar. Levou a corrente ao distrito de diamantes em Midtown Manhattan para avaliá-la. O joalheiro a comprou por $1.400 em dinheiro, comparado com algumas descobertas de 6 dígitos, que hoje pode não parecer muita coisa, mas ele usou dinheiro para se mudar para Boston e assumir um novo emprego, e desde 2021 está em Massachusetts. Não, vou voltar. Vou voltar um pouquinho porque eu vou fazer meme desse GIF. 2021 está em Massachusetts, mostrando como uma descoberta aleatória em brechó pode mudar completamente sua vida. Eu vou tirar print e vou fazer como GIF. Dá para encontrar peças incríveis em brechós, mas às vezes Eu perdi o frame. que continha uma corrente de ouro. Ah, foi. Achei.
diamantes Eu e vou dar uma fazer carta para avaliá-la. Eles valeram uma figurinha desse 1.400 negócio dólares em aqui. dinheiro, comparado com algumas descobertas de 6 de Que vou tirar um print. Tá. Meio. Foi, tirou. que vimos hoje pode não Eu vou parecer muita fazer coisa, mas ele usou dinheiro para se mudar uma para figurinha Boston e disso. assumir um novo emprego, e desde 2021 está em Massachusetts. E vou compartilhar Aleatório em brechó a pode foto mudar na completamente comunidade sua do vida. canal para vocês fazerem Por 13 dólares, a jaqueta do Naruto a dá para figurinha comprar também. peças incríveis em brechós, mas às vezes uma peça de roupa pode ser bem mais valiosa do que parece. Jaquetas de couro são legais desde que existem, mas sabe o que as deixa Ah, ainda mais legais? pra quem é novo, meu canal se chama Desenhando com Nick. Eu vou colocar essa figurinha lá no canal, na comunidade. De verdade e pele de gambá no capuz. O antigo dono era claramente muito extravagante. E quando o autor da publicação experimentou a jaqueta, descobriu um bolso secreto atrás do forro que estava cheio de dinheiro. Ao todo, ele encontrou 400 dólares que levou para casa com a jaqueta. Então, a sua descoberta no brechó manteve aquecido e ainda encheu seus bolsos. Mas agora a gente volta das roupas para os acessórios, para conferir o caso de um usuário do Reddit chamado Les Turvey, que encontrou uma caixa de joias que se revelou um verdadeiro baú do tesouro. Joia bonita, hein? Caixa por R$13,99 Joia bonita. Enquanto ela vasculhava, ele encontrou esses brincos deslumbrantes no chão. Ah, Seria vidro barato, esse brinco eu peças ficaria. plásticas? Improvável. Ele publicou a descoberta Esse no brinco é Reddit, extravagante, mas não é o sem os conhecidos extravagante que não efeitos de dá ouro pra ou nem opala. pra nós Pedras usar. preciosas podem ser ainda mais Eu raras que ficaria com diamantes. ele. Alguns até identificaram as pedras como opalas de fogo da Etiópia, que teriam sido importadas Olha, para pedra França no bonita. final do Eu século ficaria com esse XIX e brinco. início do século XX. Nos últimos anos, opalas etíopes foram vendidas em leilão por milhares de dólares, dependendo da pureza da pedra. Portanto, se as pessoas estiverem Milhares? certas, esse cara pode estar prestes a faturar. Em Milhares? 2025, Eu mudei de ideia. Não ficaria com brinco, não. Eu venderia. uma caixa de joias com tesouros Eu faria uma cópia e depois venderia o real. 14K. E quando publicou as fotos no Reddit, as pessoas explicaram que as marcas significavam que eram feitas de ouro 14 quilates. Uma pessoa teorizou que provavelmente eram alianças de casamento, que se fossem de ouro 14 poderiam valer algumas centenas de dólares cada. Mas o autor da publicação também postou uma foto desse deslumbrante pingente de diamante, que, embora não tenha marcação de quilates, se for verdadeiro também pode valer milhares de dólares. Tá, já chega desse vídeo que eu preciso pro brechó agora mesmo. Qual o item mais inusitado que você já encontrou em brechó? Me conta aí nos comentários. Não sei, nunca fui. Obrigado por assistir. Bom, eu já vou indo nessa, pessoal. Pra quem sabe o nome do canal, tá aí no título. O título é... O canal que eu reagi se chama Fala Sério.